Agora a gente vai aproveitar para tirar mais informações sobre ela. Então ele disse que a solubilidade era 12 gramas para cada 100 gramas de água. Então 100 gramas de água dissolve 12 gramas. Aí ele pegou e colocou, esquentou a água a 60 graus Celsius, se esquentou a 60, ele vai dissolver mais porque aumentou a temperatura. E que depois, sem manter em repouso, ela foi resfriada novamente a 20. Então voltou a 20. Podemos afirmar que, ora, se eu coloquei 20 gramas a 60 graus Celsius e depois voltei a 20 graus Celsius, a 20 graus Celsius, aqui no início do problema, diz que só dissolve 12. Se eu coloquei 20, só vai dissolver 12. Então vai ficar 8 gramas do sal depositado no fundo do recipiente, tá? Agora, por que ele disse aqui, ó, sem manter em repouso? Por que ele disse sem manter em repouso? Então, deixa eu apagar aqui também, para explicar essa parte aí para vocês. Olha, se eu tenho aqui a água, se eu tenho 100 gramas de água, e se eu estou a 20 graus Celsius, como nós vimos lá no problema, ela só dissolve 12 gramas. Então, se eu botar até 12 gramas, essa solução vai ser homogênea. Até 12 gramas, essa solução vai ser homogênea, vai dissolver o sal. Aí o que foi que ele fez? Ele elevou de 20 graus, ele elevou para 60. Se aumenta a temperatura, dissolve mais do que 12, porque mudando a temperatura, muda o coeficiente. Ele dissolvia 12 gramas a 100 gramas de água a 20 graus Celsius. A 60 ele dissolve mais. Então ele pegou e colocou 20 gramas a 60 e continuou mexendo. E depois voltou dos 60 para 20 e continuou mexendo. Quando ele continua mexendo, quando volta para 20, o 20 só dissolve 12. Então essas 20 gramas que estava lá, só vai dissolver 12. Então vai ficar 20 menos 12, vai ficar 8 gramas aqui embaixo. Vai aparecer 8 gramas. É como na nossa água lá com açúcar, se você botar, ela dissolve até um certo valor. Se você botar mais açúcar, vai aparecendo açúcar lá embaixo, porque o solvente não dissolve mais. Ok? Agora preste atenção. Por que ele disse sem manter em repouso? Porque possa ser, olha para cá, vestibular, vem comigo. Possa ser que se você pegar a 20 graus Celsius, só dissolve 12 gramas, pegando essa questão. Aí você coloca 8 gramas, dissolve. 9 gramas, dissolve. 10 gramas, dissolve. Dissolve até 12, 11 gramas, dissolve. Pegando esses dados aí, que é 12 gramas que dissolve. Botei 11, dissolveu. Botei 12, dissolveu. Chegou, a solução está lá saturada, atingiu o ponto do coeficiente de solubilidade. 12 gramas, que é o que ele dissolve, a 20 graus Celsius. Aí eu pego e aqueço para 60 e coloco 20. Se eu aumentei para 60, 60 graus dissolve mais. Então, eu coloquei 20, vamos supor que ele tenha dissolvido tudo. O problema não disse se dissolveu ou não. Estou supondo que ele dissolveu. Dissolveu a 60. Porque quando aumenta a temperatura, o que eu sei é que dissolve mais que 12. Se dissolve os 20, eu não sei porque o problema não falou, não tinha como a gente saber. Mas vamos supor que ele dissolveu. Mas ele disse que estava em movimento. Por que ele disse que estava em movimento? Porque se eu coloco a 60, 20 gramas e dissolveu, se eu resfriar lentamente, sem estar em repouso e baixar para 20, eu posso continuar, mesmo a 20 graus, tendo essas 20 gramas dissolvendo. Porque a gente viu que a 20 graus só dissolve 12. Mas como eu aqueci e lentamente eu resfriei, pode ainda continuar todos os 20 dissolvidos quando voltou para 20 graus Celsius, porque eu aumentei e diminuí lentamente. Isso chama solução supersaturada, porque a 20 graus ela só dissolve 12, mas como eu aqueci até 60 e botei 20, aumentei a temperatura e dissolveu os 20. Se eu resfriar vagarosamente, lentamente, em repouso, a temperatura baixar de 60 para 20, a solução pode continuar aí dissolvido. Nesse caso, ocorre muito isso na prática. E a gente diz que a solução está supersaturada, porque a 20 graus ela só dissolve 12 gramas. Mas como eu elevei até 60, botei 20 gramas, dissolveu os 20 gramas e eu baixei lentamente até 20 graus,
ela continua nesse caso, só nesse caso, fazendo como eu estou dizendo, desse jeito, aumentando e baixando lentamente, ela dissolve mais do que o coeficiente. E a gente diz que ela dá super saturada. Mas se eu mexer um pouquinho, ou colocar mais um pinguinho desse sal dentro, aí os 20 que estava lá, cai, só dissolve 12 e os 8 aparecem no chão. Então a solução supersaturada, ela é instável. Então repetindo, se eu tenho água e coloco um pouquinho de sal e o sal some, eu tenho uma solução insaturada. Se eu tenho água e essa água só consegue dissolver 12 gramas do sal e eu coloco 12 gramas, eu tenho uma solução saturada. Se eu coloco 13 gramas, vai dissolver 12 e vai cair uma lá embaixo, eu tenho solução saturada. Se eu coloco 15 gramas, ele vai dissolver 12 e vai aparecer 3 lá no chão, então aí eu tenho uma solução saturada. Agora, se eu pego essa solução a 20 graus Celsius, que só dissolve 12 gramas, aumenta a temperatura para 60, ela vai dissolver mais que 12. E se eu coloco 20 ela dissolver, e depois eu baixo lentamente essa solução para 20 graus de novo, aí ela volta para 20 e continua dissolvendo, porque foi lentamente. Então ela só conseguia dissolver 12, mas como eu subi a temperatura e baixei lentamente, ela dissolveu mais. Ela dissolveu mais que 12, ela dissolveu 20, mas eu chamo essa solução de supersaturada. E se eu quebrar o repouso, mexer um pouquinho, o sal que tem cai lá para baixo, o excesso, os 8, e ele só consegue dissolver 12. Então a solução supersaturada, ela é instável. Então o importante nesse problema, acompanha aí a leitura de novo. O que me garantiu, a solubilidade do composto dissolve 12 gramas em 100 gramas de água. Aí ele botou 20 gramas, elevou para 60, né, e dissolveu todo, tá certo? E depois baixou para 20. Mas não manteve o repouso, não foi devagar, ele continuou em movimento. Então, se continuou em movimento, não gera a solução supersaturada. Quando eu voltar de novo para 20, das 20 gramas que colocou, ele só vai dissolver 12 e o restante, que sobrou 8, fica lá no fundo do recipiente. Então, se ele só dissolvia a 20 graus 12 gramas, como eu botei 20, vai ficar 12 dissolvida e 8 vai aparecer aqui, aquele excesso no fundo do copo, como ocorre quando a gente coloca açúcar demais na água ou sal demais. Ok? Beleza? Vamos para a próxima questão aí, vestibulando, ainda sobre coeficiente de solubilidade.